Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu tomo a escritura que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, para a nossa meditação nesta manhã. Nós, seres humanos, pessoas normais, não gostamos nem queremos sofrer. Não queremos sentir nenhum tipo de dor. Mas Deus permite que a gente sinta dores. Ele não somente permite, como Ele programa alguns tipos de sofrimentos, alguns tipos de dores, frustrações, decepções. E se nós não tivermos o entendimento, nós vamos orar a Deus para que nos livre de todas as dores. E esta oração não será atendida, porque é uma oração tola, desprovida de conhecimento. Porque certas dores, certas frustrações são benéficas. Já bem disse Paulo em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo acaba de nos dizer na escritura que lemos que em tudo devemos dar graça. Mas por que deveríamos dar graça por aquelas coisas que muitas vezes nos machucam, nos frustram? Bom, nós devemos, em primeiro lugar, confiar em Deus. O irmão Branham sempre dizia para Billy Paul, Deus sabe melhor. Se nós tivermos um pouquinho de conhecimento do humano, não querendo explicar para que possamos crer na palavra, não é isso não, apenas às vezes eu gosto de explicar algo que está ao alcance do nosso entendimento para que a gente suporte melhor as lutas. Como o irmão Branham disse, Deus quer que a gente tenha vitórias, mas para ter vitórias é necessário que haja lutas. Então ele disse, você não se sente um pouco melhor agora com relação às suas lutas, sabendo que isso é para que a gente tenha vitória? Então esse tipo de explicação, de colocação, nos traz uma melhor compreensão e entendimento. Então as lutas, mesmo o sofrimento, criam sentido quando você sabe o porquê. Isso me lembra alguns pais que ordenam os filhos a fazer uma coisa ou outra, ou não fazer uma coisa e não fazer outra, e o filho fala, por que não? E o pai ou a mãe simplesmente diz, por que não? E pronto. Então a criança ela fica ali angustiada, às vezes revoltada, e às vezes escondido ela vai fazer aquilo que o pai e a mãe disse para não fazer. Por quê? Porque não há sentido naquela proibição, porque não houve uma explicação. Não é que a gente vai ficar cobrando explicação de Deus, não é isso. Mas Deus, muitas vezes, Ele nos diz o porquê das coisas. Porque quando você sabe o porquê, então você aceita melhor a carga, com mais compreensão e entendimento e às vezes até com satisfação. Bom, quando a gente entende através da mensagem Esmirna que o caráter não é aperfeiçoado sem sofrimento, quando a gente entende isso, então a gente aceita melhor, as lutas, porque o caráter, até mesmo o caráter de Cristo, foi aperfeiçoado através de lutas, sofrimento. Paulo nos diz isto. Então eu gosto de trazer uma certa compreensão
aos que me ouvem, para dessa forma tornar a sua carga mais leve, porque o peso você vai carregar de qualquer modo. Agora, algumas pessoas carregam o peso resmungando, reclamando, murmurando, enquanto outras carregam o peso dando graças a Deus. Então é o que Paulo nos disse aqui na escritura lida. Em tudo dai graças. Por que eu vou dar graça em meu sofrimento? Só porque Paulo falou para eu dar graça? Olha, vamos jogar um pouquinho de luz e compreensão sobre esse tema, para que a gente possa caminhar na vida de uma maneira melhor, mais feliz e com gratidão, ao invés de reclamação. O sofrimento, todo sofrimento que Deus nos permite passar, é para o nosso bem. Por exemplo, a criação moderna, a criação de hoje, está levando, os pais estão protegendo os filhos de todo tipo de frustração, dando tudo que ele quer. Então os pais trabalharam muito na juventude, adquiriram muitos bens, eles sofreram muitas privações e então eles não querem que os filhos sofram aquilo que eles sofreram. Mas os pais não entendem que foi pelo fato deles sofrerem o que sofreram que eles se tornaram quem se tornaram. O sofrimento faz parte do tempero. O sofrimento, assim como existe alguns minerais que temperam o aço, alguns sofrimentos temperam, moldam o nosso caráter. Então, nós queremos livrar os nossos filhos de frustrações, de tudo que eles pedem, tudo, mas a gente não entende. Isso é por causa da nossa ignorância, da nossa falta de entendimento, a nossa falta de compreensão. Nós temos aqui no lóbulo pré-frontal, ou seja, nessa parte do cérebro, logo atrás da testa, é aqui que reside a parte do cérebro que nos dá aquilo que chamamos de força de vontade. É o que permite ao homem, à mulher, olhar para algo, ser tentado por aquilo, né? E ele fala, eu gostaria muito de poder fazer isso, mas eu não vou fazer, porque se eu fizer isso, então eu terei tal e tal prejuízo. É aquilo que a gente chama de prudência. A habilidade de dizer não para as nossas vontades é algo que começa a se desenvolver já na infância. Então, quando os pais dizem não para os seus filhos, eles estão, na verdade, desenvolvendo nos seus filhos a habilidade de reprimir os seus desejos, as suas vontades, em prol de um benefício maior. Então, ele vai se tornar um jovem que então ele gostaria de fazer uma coisa ou outra, ou passear, ou vadiar, ou mesmo ficar, como se diz, curtindo preguiça ao invés de estudar. Mas ele foi bem orientado e ele vai falar, bem, eu gostaria de ficar longe dos livros, mas eu não vou ficar, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar no Enem, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que conseguir um bom emprego, então eu vou fazer. Então, também é o caso de a pessoa falar, eu não gostaria de ler a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, mas eu vou ler, eu vou orar, porque se eu não ler, se eu não cavar, eu não vou adquirir fé para o rapto. Então essa capacidade de olhar para um dever, uma obrigação, falar, eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer, porque é preciso,
Essa habilidade, embora ela seja espiritual, mas o nosso espírito precisa do nosso cérebro para se manifestar. Então, essa habilidade a gente desenvolve desde pequeno, e essa habilidade de suportar as frustrações é o que nos possibilita vencer. Vencer, em muitos casos, significa dizer não para a sua própria vontade. Então, quando você, desde menino, sofre frustrações, e o pobre sofre muitas frustrações mesmo, né? Tem vontade de muitas coisas e não tem a sua vontade atendida. Muitas frustrações que a gente sofre ao longo da vida e a gente reclama, aquilo é para o nosso próprio bem. A própria vida nos diz muitos nãos. E, em nosso caso, nós cristãos, filhos de Deus, aquilo está contribuindo para o nosso bem. Aquilo ali está desenvolvendo a nossa habilidade de suportar frustrações, que vai nos ajudar na vida adulta, que vai nos ajudar na vida financeira. Né? Você não comprar tudo que sente vontade, senão você vai se endividar. Você comprar tudo que tem vontade, você nunca vai ter uma reservazinha para a hora de emergência. Você fazer tudo que tem vontade, você é como aquele ditado: quem compra o supérfluo, depois tem que vender o necessário. Então, aprender a lidar com frustrações é essencial. Eu nunca esqueço de uma frase daquela série de compartimento, Casamento Compartilhado. Ali diz que o divórcio é a prova da incapacidade que a pessoa tem de suportar frustrações que a vida a dois impõe. Então, todo casamento impõe frustrações, porque muitas vezes você tem que abrir mão daquilo que você quer em prol do que o outro quer. Isso é uma frustração. E se você não tem essa habilidade, você está acostumado a ter as suas vontades atendidas sempre, então você não vai ter essa capacidade de dizer não para si mesmo, para dizer sim para o outro. E essa habilidade de suportar frustrações é o que mantém o casamento, é o que mantém muitas coisas. Então, aquelas dores que a gente sofre desde criança, aquelas frustrações que a gente sofre desde criança, aquilo tudo está nos preparando para a vida adulta. Aquilo tudo está nos preparando para ler e orar, mesmo quando a gente não tem vontade. Então, entenda. Deus cuida de nós, e mesmo nossas dores, nossas frustrações, em tudo aquilo, Deus tem um propósito. Por isso a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então de fato, tomar o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque é a vontade de Deus que a gente sofra frustrações ou dores, porque Ele sabe como nos temperar. Ele está nos moldando, Ele está nos lapidando, Ele está nos preparando. Se você simplesmente confiar que você não sabe tudo, que você não entende tudo, que Ele sabe muito mais do que você, então você vai confiar nele, você vai se colocar nos braços dele e ele cuidará de você. Tome o conselho de Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.